Gosta de fazer? Legal. Na mão. Legal, legal. E batedeira, mas não vou usar batedeira não. É. Batedeira para fazer tipo umas velas, alguma coisa, Sim. uma cobertura, mas menos para bater bolo. Perfeito. Olha só, o pensamento fala o seguinte: já não é dia, noite ainda não é, mas véspera. Não sei por que razão ou instinto acha que é hora de enegrecer-nos com sua beleza. Já não é dia, noite ainda não é, mas véspera. Não sei por que razão ou instinto acha que é hora de embevecer-nos com sua beleza. Olha só, esse pensamento aqui, ele está falando do presente, que é a única coisa importante da nossa vida é o presente. Por quê? Porque é onde nós podemos agir. Então o dia está acabando, a noite ainda não chegou, ele está no meio do caminho, na transição. E aí você vê o seguinte: o que o yoga nos ensina? O mais importante não é a chegada e nem a partida, mas o processo, o durante. Durante a viagem, você teve que comprar passagem, você teve que fazer mala, tu já está viajando. Esse é o processo. Você falou, vou visitar isso, vou visitar aquilo, planejamento. Isso é o mais importante. E o planejamento, para você fazer planejamento, tu tem que estar no presente, tu tem que estar no agora. Senão você esquece, senão você não faz. Entendeu? Então a ideia desse pensamento é passar isso e tentar fazer com que nós consolidemos isso na nossa mente, né? O presente, tenho que trabalhar pelo presente, manter a minha mente concentrada. Ontem mesmo eu estava conversando aqui com outro pensamento, falando sobre a questão da memória. As pessoas têm uma ideia equivocada de que existe memória fraca, memória forte. Eu não vou ficar polemizando com ninguém, com neurologista, com ninguém. Não. A questão toda é a seguinte: se você não estiver presente, concentrado, assistindo a aula, você não aprende. Simples assim. Então, qual é a questão da memória? É a questão da concentração. Se você tiver concentração, você tem memória. Se você não tem concentração, você não tem memória. E aí a gente pode usar até o próprio celular, uma câmera. Se você não ligou a câmera, você vai gravar o quê? Você não vai gravar nada. Essa que é a realidade. Então o nosso empenho tem que ser para nós aprimorarmos a nossa concentração. Trabalharmos de manhã à noite concentrados, vivendo o agora. Sabe? Sentindo o cheiro das coisas, olhando no olho do outro, prestando atenção. Cada letra, está copiando, está anotando alguma coisa, está falando ao telefone, é só o telefone. Está dirigindo o carro, é só o carro. Está fazendo o arroz, é só o arroz. Mas Alexandre, não dá tempo. Gente, olha só. O tempo, ele tem que ser aliado, nunca um adversário. Então é muito importante nós termos isso em mente, para nós não nos atropelarmos com metas. Percebe só a palavra. Metas inexequíveis. Não dá para executar esse número de metas num dia. Não dá. Se você tem um dia e você quer botar 10 tarefas, gente, você criou uma meta inatingível. Não dá. Dessas 10 tarefas, 3 são bancos. Não dá, tu não vai conseguir fazer. Então você tem que ter essa noção, pela própria experiência direta, o que dá para fazer efetivamente, o que não dá. E tem um detalhe, você não pode balizar por baixo. O erro está aí. É o meia boca. Ontem tinha um pensamento desse tipo, sabe? A gente vai cair na qualidade do que nós estamos fazendo pela quantidade. Está errado. Está errado. Nós estamos falando de quê? Da nossa vida. Não tem nada mais importante que a nossa vida. Então a gente tem que balizar por cima. O que eu fizer, mesmo pouco, vai ser muito bem feito. Uma palavra que está infelizmente em desuso na nossa sociedade chama-se capricho. Ter cuidado, capricho, zelo. Sabe, você vê os detalhes, melhorar. Não é você ser perfeccionista não, mas é você entregar uma coisa que você gostaria de receber. Sim. É isso, primeiro dos mandamentos. Sabe? Dá para o próximo que você gostaria de receber. Por que eu vou entregar uma porcaria? Por que eu vou entregar um serviço mal feito? Não, cara. Eu tava vendo, olha só, eu estava lendo essa semana agora que passou, ritual de limpeza de monges. Porque a ideia do monge não é como o pessoal fala assim, sofre de toque, lá, ele não pode ver uma sujeirinha. Não é isso não. Ele transformou a limpeza de um aposento que já está limpo numa meditação.
num ritual ligado a um capricho, a um zelo. É uma maneira de você manter a sua mente ali, trabalhando, zelando, e você se desenvolvendo, apesar de ser uma rotina. Por quê? Porque ontem ele limpou, hoje ele vai limpar de novo. Gente, vocês são donas de casa, não entra poeira? Mesmo com janela fechada, você não entra poeira? Entendeu? Então a ideia é você estar limpando. Quando ele está limpando ali, fisicamente, na realidade ele está fazendo uma limpeza psíquica. Mas eu acho exatamente isso, quando você organiza suas coisas, sua casa, você está organizando sua vida. Exatamente. A sua mesa de trabalho, a sua casa, sua área operacional Ele diz quem você é. reflete a organização mental que você tem. Então isso é uma coisa que todos nós temos que nos empenhar. Mesmo com as turbulências, porque vai rolar. A gente não vai ficar dizendo, ó, não manda turbulência para ela não, pelo menos por 6 meses. Não vai rolar isso. Assim como não existe, do outro lado, alguém que nos atrapalhe, também não vai ter ninguém para nos ajudar. Ponto. O negócio é com a gente. Então você vai fazendo o quê? Gente, não atropela. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma experiência minha, tá? Eu me casei 2 vezes. O primeiro casamento eu casei com uma médica argentina. Cara, ela ficava danada. Quem pintava a casa era eu. Sempre fui. Sempre gostei de fazer serviço dentro de casa. E ela ficava louca comigo, porque ela achava que eu tinha que pegar um sábado, nessa época eu não trabalhava sábado, eu tinha que fazer tipo um mutirão. Vou pintar o apartamento inteiro. Não, por quê? Eu não sou pintor. Se eu faço uma loucura dessa, se eu extrapolo na minha capacidade de... Cara, segunda-feira eu estou destruído, cara, porque eu não sou pintor. Vai tentar com uma pintada. O cara que é pintor, Sim. ele tem um condicionamento, subir escada, descer escada. As pessoas olham assim, vê você pintando. Cara, olha só, quantas paredes tem uma casa? Conta. Quantas paredes tem uma casa? Quantos detalhes tem numa casa para você recortar? Entendeu? Se você quiser entregar um troço bem feito, tá? Não é de qualquer jeito. Se for para jogar de qualquer jeito, a gente joga tinta na parede. Com balde, pronto, está pintado. Não é isso. Então você vê, o que eu fazia? Eu estabelecia 2 horas do sábado. Eu acordava, como geralmente eu acordo, 5 da manhã, 4 da manhã, fazia a minha prática de yoga. Aí o que eu fazia? Eu já tinha deixado pronto, na sexta-feira à noite, a fita crepe isolando as áreas que eu ia recortar, que é o que geralmente dá mais trabalho. Tá? Aí, terminei minha prática de yoga, dava um tempinho, tomava um banho, ia para a pintura. Aí, ó, eles estão dormindo, ela e o filho. Tá? Estou pintando. Começava às 6 da manhã. 8 horas eu terminava aquele cômodo. Um cômodo que eu fazia por sábado. Aí tirava os jornais, naquela época eu nem usava plástico, tirava a fita crepe devagarzinho, empilhava os jornais para próximo final de semana, o serviço não vai fugir. Tá? E aí, quando ela acordava 8 horas, o cômodo estava pintado. Aí ela falava, pô, por que você não pintou o restante? A casa vai ficar com cheiro de tinta. Eu abria, ligava o ventilador. O serviço não vai fugir. Eu não ficava destruído. E um cômodo está pintado. A meta está sendo cumprida. No outro final de semana eu elegia outro cômodo. E no outro. Então, você para e pensa. Arrumar também, né? Sim. Imagina o seguinte: em 2 meses no máximo a casa toda está pintada. E qual é o problema disso? Onde é que está o problema? Agora, você pode, né? Ou o cara fica todo doído, caraca, estou sentindo. Faltou o quê? Planejamento. Você está falando uma coisa que está acontecendo lá em casa. A gente, o mercado que faz a manutenção em casa, viajou, né? Aí, a Natália queria mudar do quarto dela para a da irmã, porque a irmã não manda mais tudo isso, às vezes. Aí ela disse, amanhã eu vou dormir lá. E como ela mudou, tirou, ela disse, não quero essa cor, não. Aí eu falei, poxa, eu falei, eu vou pintar. Eu falei, ó, tudo bem, você vai pintar, mas vai ser assim, exatamente assim, como você falou. Aí, irmão, mas não, vai ser assim, porque você está trabalhando, você precisa descansar. Nós não temos pressa para nada. Vai ser, olha, a coisa está andando, sabe, assim, Uma boa. tranquilo. E tem parede, quem pinta sabe disso. Quem tem parede, que absorve mais tinta do que a outra, porque está mais seca, pega mais sol. Aí você fica observando, ali ficou com falha ali, você vai e faz. É o capricho. Mas o capricho não pode ter atropelo. Esse desespero não, tem que ser uma coisa com calma. Aí, isso na obra, ele está fazendo uma coisinha, fazendo Só, pô.
vira prazeroso, a coisa fica prazerosa. E é o que eu falei no início. Está ficando exausto. Exatamente. E é o que eu falei no início, gente. Nós estamos falando de quê? Nossa vida. Tem que ser prazeroso, tem que ser bom, cara. Senão daqui a pouco o trabalho está contra você. Meu Deus, tu está fugindo do trabalho, desesperado. Não, cara. E trabalho, muita gente não tem essa visão. Na visão védica, o trabalho serve para a gente crescer espiritualmente. É para isso que serve o trabalho. Depois a gente pensa no cartão de crédito. Mas inicialmente é para você crescer espiritualmente. Na própria Bíblia, né? Vem exaltando o trabalho. Exatamente. Então você vê que não existe trabalho ruim. Todo trabalho é bom. A questão toda é o olhar de quem? Do trabalhador. Exatamente. Vamos lá, vamos cantar uma. Yogena chitasya padena vacham malan sharirasya chavadyakenam yopa karutam pravaramuninam patanjalim pranjaliranatosmim abahu purushakaram Shanka Chakra Siddharinam Sahajra Shirasam Shuvetam Pranamami Patanjali Hari Om. Você que chegou até o final do vídeo, meu muito obrigado por assisti-lo. Se você gostou, deixa um joinha que ajuda na promoção do vídeo e ajuda que outras pessoas também possam curtir o conteúdo. Inscreva-se no canal se não for inscrito e deixe nos comentários suas impressões sobre o conteúdo do vídeo. Namastê, Hari Om.